Boa noite. Nós estamos reunidos aqui numa certeza e numa esperança da promessa que nos foi dada, que nós um dia habitaremos na morada celestial com Cristo e o adoraremos eternamente, dia e noite, noite e dia. Mas enquanto isso, reunidos aqui como igreja e família de Cristo, nós vamos o adorar em espírito e em verdade. Por isso, abra o seu coração, ofereça ao Pai aquilo que vem do seu íntimo, do seu jeito mesmo. Adore-o em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos juntos cantar. Essa canção é nova, mas é um pouco conhecida. Se você não conhece, nós projetaremos a letra. Mas eu sei que, como família, nós conseguiremos adorar esta noite todos juntos como um lindo coral. Amém? És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Nós te esperamos, Senhor. Nós ansiamos pelo dia em que te encontraremos, vindo nos buscar entre as nuvens. Estás adorado aqui, Pai. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Yeshua.
essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, que o Senhor virá nos buscar. Então, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, nós esperamos a Tua volta, a Tua igreja espera a Tua volta, e que nós continuemos a Te adorar todos os dias da nossa vida, mas crendo nessa certeza e nessa promessa. Mas a igreja será Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Aleluia. Convido você a orar comigo. Feche seus olhos. Nesse clima, nessa esperança, nessa expectativa da volta de Jesus. Senhor, a Tua igreja é a noiva adornada, que está sendo preparada para o encontro com o Senhor. Pai, nós, como igreja que está sendo preparada, estamos aqui ainda nesse mundo, sofrendo dores, enfrentando lutas, sim, Senhor, e padecendo enfermidades. Nós queremos agora, Senhor, como igreja, orar por aqueles que sofrem, orar por aqueles, Senhor Deus, que padecem, orar por aqueles, Senhor Deus, que choram, orar por aqueles que estão, Senhor Deus amado, desolados, ó Pai amado, que precisam de consolo e de abraço, Senhor. Pedimos, ó Deus amado, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre aqueles que estão enfermos agora em seus lares, seja, ó Deus amado, aqui em Sertanópolis, aonde, ó Deus amado, houver um enfermo, Pai, entra, Senhor Deus amado, nesse lar, ó Deus amado, traz a restauração, traz o vigor de volta, Senhor. Quem sabe há um abatimento, um desânimo, ó Senhor, em nome de Jesus, clamamos o poder da ressurreição, trazendo, Deus, o ânimo, a alegria. Levanta o abatido, Senhor, o cansado. Pai, há muitas pessoas com dengue, Senhor, em nossa região. Há muitas pessoas com gripe nessa época. Senhor, clamamos pela imunidade, Senhor. Que o Senhor possa restaurar, restabelecer a imunidade do corpo do Teu filho, da Tua filha, Senhor. Proteja, Pai, nossas famílias. Proteja, Senhor, nossos filhos. Guarda nossos lares, Senhor, no nome de Jesus. Pai, nós voltamos nossos olhos, ó Deus amado, nossa atenção para os hospitais. Clamamos pelo Senhor, ó Deus, intervenha, Deus amado, para aquele que está, ó Deus, passando por um atendimento urgente, por uma emergência, Senhor, aqui em Sertanópolis. Pai, estendemos as mãos e pedimos, cura, Senhor, os enfermos. Ó Pai, aquilo que os médicos podem fazer, capacita-os de sabedoria, mas aquilo que eles não podem fazer, que as Tuas mãos realizem, que o Teu milagre, o Teu poder seja sobre cada um lá, no nome de Jesus. Pai, alcança essa região. Deus, nós colocamos em especial a vida do nosso irmão Cecílio, Senhor, que está em Londrina, Pai, acamado, Senhor, na UTI, precisando de uma intervenção do céu. Pai, em nome de Jesus, toque no Teu filho, ó Deus, restaura esse corpo, no nome de Jesus, Pai, faz ele levantar, faz ele acordar, Senhor, que haja um milagre, o poder da ressurreição naquele homem, para um grande propósito, no nome de Jesus, Ah, Senhor, a Tua igreja se prepara para esse encontro. Ah, Senhor, é o maior anseio do nosso coração. Até que o Senhor venha, ou até que o Senhor nos leve, Senhor, faz-nos viver em milagres e maravilhas, porque o Senhor prometeu, o Senhor declarou que nós faríamos obras maiores do que o Senhor fez. A Tua igreja tem o poder da cura, a Tua igreja tem a unção, Senhor. Ah, Pai, levanta a Tua igreja em clamor, levanta a Tua igreja, Senhor Deus, em oração. Pai, nós Te agradecemos já por tudo isso que clamamos, pela fé.
vendo, crendo, ó Deus amado, e nos apropriando no nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Aplaudam ao Senhor mais uma vez. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Antes de você se assentar, cumprimente quem está do seu lado, dê um aperto de mão, um abraço. Diga como essa pessoa é importante. Se você ainda não fez isso, Deus abençoe, queridos. Glória a Deus. Pode se assentando com tranquilidade. Que bênção, né, queridos? Que bênção. Nós começamos já na unção, no óleo. Esse louvor nos preparou. Amém, queridos? Há muitas pessoas enfermas, situações delicadas que estamos acompanhando, e nós precisamos como igreja clamar ao Senhor, não é verdade? Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos ter testemunhos em nome de Jesus. Eu quero te dar as boas-vindas. Deus te abençoe. Você que nos visita pela primeira vez, você é bem-vindo aqui e nós esperamos que você volte mais vezes. Mas não saia daqui antes de passar lá no fundo. Nós temos irmãos ali uniformizados que vão te recepcionar e te dar um presente, você que está aqui pela primeira vez. Então passe lá ao final do culto ou ali no balcão de formação para retirar a sua lembrança, tá certo, queridos? Você que nos assiste pela internet, receba o nosso abraço, nosso carinho. Se é de Sertanópolis ou estiver passando por aqui, venha nos visitar às 10 da manhã ou às 19 horas aos domingos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Bom, eu tenho aqui poucos recados, poucos avisos para reforçar. O primeiro deles é o Last Night, que vai acontecer na semana que vem, na quarta-feira, que é o culto dos adolescentes da rede Up Teens, né? Então, você que é adolescente, está aí, ainda não participa, se engaje, participa, venha, traga mais um, vai ser bênção. A galera está trabalhando o tema aí, muito interessante esse mês, sobre o corpo de Cristo, né? Todos juntos, então vai ser bênção demais, ok? Mas não para por aí, nós vamos ter aí, na quinta-feira que vem, no dia 1º de junho, o encontro da terceira idade, que é o Fruto Maduro, às 14 horas. Então, você é nosso convidado também, você que já tem aí uma certa idade, uma certa experiência, não é? Você é convidado a estar aqui, tá certo? Às 14 horas, na quinta-feira que vem, encontro da rede Fruto Maduro para a terceira idade, tempo muito especial de celebração, oração, palavra, entretenimento, é claro, não pode faltar o lanche, né, queridos? É bênção demais. O que vem pela frente aí? Me ajuda aí, queridos. O jantar dos namorados, gente. Quem já fez inscrição aí? É mais fácil perguntar, quem não fez inscrição ainda? Corra, porque há poucas vagas ainda, tá certo? Se você casal, que ainda não fez a inscrição, corra, há poucas vagas ainda. Há um valor, um investimento para o seu relacionamento, vale a pena ou valerá a pena, você vai entender melhor isso depois, quando você passar por esse jantar. Mas faça, não perca essa oportunidade. Se você tem disposição, tem disponibilidade, se você tem a oportunidade, faça, no nome de Jesus, tá certo? Queridos, o último aviso para a gente continuar celebrando a Jesus, adorando a Ele em cânticos, né, e louvores, é o Bar Baracá, porque nós teremos no dia 18 aqui uma celebração, uma cerimônia especial em que os pais ministram a bênção aos seus filhos que já completaram 12 anos, ou quem sabe aí com 13 anos de idade, e estão adentrando na fase da adolescência. Você, adolescente, que ainda não fez a sua inscrição, você que já tem 12 anos, já está com 13 anos e ainda não fez, faça a sua inscrição para esse tempo especial. Você, pai e mãe, também pode fazer a inscrição do seu filho, da sua filha, para esse tempo especial. É aberta à comunidade, não só a membros daqui da igreja. Então, quem sabe você está nos visitando e tem desejo, pode fazer também para o seu filho, tá bom? Não tem problema nenhum. E é um tempo muito especial, é uma cerimônia emocionante. Eu não participei, mas já vi algumas imagens e creio que não vai ser diferente. Amém, igreja? Vamos continuar em movimento. Somos uma igreja que está em movimento para a glória de Deus e pela graça de Deus. Eu te convido a ficar em pé mais uma vez. Nós vamos continuar celebrando a Jesus com o nosso louvor financeiro.
Te convido, se você veio preparado, ou sentir no seu coração de trazer o seu dízimo, a sua oferta, a oferta missionária, através dos envelopes aqui nas urnas, ou através da maquininha lá atrás, pelo Pix, como você preferir. Você que nos visita, por favor, entenda que essa é uma prática que nós temos de adoração a Deus, em fidelidade a Ele, correspondendo ao que nós aprendemos pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que isso é um ato de adoração, porque tudo vem de Deus, tudo é para a glória de Deus. Amém? Amém, queridos? Então vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por tudo, que o Senhor possa, Deus, receber, ó Deus amado, os nossos recursos que já são teus, mas nessa atitude nós queremos dizer que o Senhor é o dono dos nossos recursos. O Senhor é o nosso Pai soberano e maravilhoso, que não nos deixa faltar nada. Muito obrigado, Senhor, que a Tua bênção seja sobre todos nós, para o louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar o Senhor. Pelo teu sangue lá na cruz, através de ti, Cordeiro de Deus, tenho obtido eterna redenção. Os grilhões são quebrados e a morte é vencida, principados são derrotados e o teu povo se regozija nele. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. A liberdade foi conquistada na cruz, a preço de sangue. Por tanto amor, Jesus tanto nos amou. Hoje nós somos livres. Pelo teu sangue lá na cruz, através de ti, Cordeiro de Deus, tenho obtido eterna redenção. Os grilhões são quebrados e a morte é vencida, principados são derrotados e o teu povo se regozija nele. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Não existem amarras que nos prendam mais, não existe pecado que possa permanecer diante da maravilhosa graça do nosso Jesus. Ele é o nosso libertador, Ele é quem nos dá vida. Jesus é o motivo da nossa alegria. Oh, oh, oh. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Oh, oh, oh. Jesus é o motivo da nossa alegria. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra para todo sempre. Aleluia. A presença do Senhor nos chama para perto, nos atrai. E assim como eu disse de manhã, o Senhor, Ele não é intrometido.
Ele não se intromete aonde Ele não é chamado, onde Ele não é convidado, onde Ele não é aceito. O diabo sim se intromete. Basta apenas uma brecha para que Ele entre. Mas o Senhor Jesus, Ele espera o seu convite e o seu sim. Diga sim para o Senhor. Diga sim para a presença do Pai nesta noite. Nós podemos procurar em tantos outros lugares a felicidade, a satisfação, a resposta para aquilo que reverbera na nossa mente como questionamentos. Mas eu te digo com toda certeza que a resposta para tudo é Jesus. O vazio só pode ser preenchido através da presença do Senhor. As lacunas que existem no nosso ser só podem ser preenchidas pela doce presença do Senhor. Ore comigo nesta noite de coração aberto. Senhor, nos colocamos diante da Tua presença para dizer que Te desejamos, que almejamos a Tua presença, que fomos atraídos pela Tua graça, pelo Teu favor e pelo Teu amor. Oh, e que amor imerecido, nós não merecíamos, mas o Senhor decidiu nos amar. E nós queremos ouvir a Tua voz, caminhar em Tua direção e dizer sim para Ti. Nós dizemos sim para a Tua presença, sim para a Tua presença, Pai. Nós somos Tua família. Nós queremos nos achegar, nos aconchegar nos Teus braços. O Teu amor nos atrai. Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. E que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. Tua presença, só a Tua presença, Deus. As Tuas cordas de amor nos atraem.
Senhor. Dizemos sim pra Ti. Atraído pela Tua presença, não me cansarei da Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me cansarei da Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me cansarei da Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me cansarei. Eu não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. É aqui que nós queremos estar, é aqui que nós desejamos estar. Sim, na tua presença, sentindo o teu toque. Toque em nós outra vez, outra vez, outra vez. Nós não nos cansamos da tua presença, Senhor. Nós queremos mais, mais, muito mais de ti. Acende em nós essa chama, que essa chama arde em nós todos os dias, em cada momento onde estivermos. Nós não nos cansaremos da tua presença, nunca, nunca, Senhor. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Nós declaramos que queremos viver na tua presença, queremos te adorar com todo o nosso coração, com a nossa vida, com o nosso testemunho. Nós te adoraremos para todo sempre, Pai. Que a nossa vida alegre o teu coração, que a nossa adoração atraia o teu coração para perto de nós. Esse é o nosso desejo, é o nosso anseio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar. Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor, queridos. Irmãos preciosos, tudo na paz? Glória a Deus. Deus abençoe o irmão Sérgio Louvor pela cooperação juntamente com o Espírito Santo, a fim de preparar nosso coração.
Estamos findando essa série de mensagens com este tema, famílias que marcaram a história. E o propósito, irmãos, é de nós conhecermos essas famílias que marcaram de alguma forma a história. Aliás, todas as famílias que estão registradas na Bíblia, elas marcaram uma história. Elas estão registradas, suas histórias, por um propósito, para nos ensinar, seja com seus acertos ou com seus erros, pelas suas obediências ou pelas suas teimosias. Ver onde levou uma família que teme a Deus, que anda pelos princípios da palavra, e ver qual foi o fim daquelas que rejeitaram os princípios da palavra do Senhor. E um propósito, irmãos meus, é de nós tomarmos isso como um fundamento, como lição, como despertar nossa vida, a fim de tornarmos melhor como família. E eu creio que o Senhor deseja isso de todos nós. Mas isso não será possível se nós não nos permitirmos sermos submissos a essa revelação da palavra de Deus que tem tocado nosso coração nesses dias. Eu creio que o Senhor, quando nos toca, Ele quer realmente nos revelar algo em nosso coração que precisamos compreender. Isso, de certa forma, vai reverter em testemunho para a nossa caminhada, nossa história, nossa família. Amém, meus irmãos? Queridos, eu conheci um casal que tem um testemunho maravilhoso. Eu gostaria de compartilhar este testemunho com vocês. Posso compartilhar, meus irmãos? Vocês querem ouvir? Muito bem. Este casal é o seguinte: ele, muito angustiado, este homem estava angustiado porque a mãe havia falecido, e ele estava muito angustiado, esperava encontrar uma pessoa para que pudesse não somente suprir a falta dessa pessoa tão amável, mas ele precisava, acima de tudo, de uma esposa, e ele orou, e Deus trouxe de longe uma esposa. Foi uma conexão tremenda. Quando eles se encontraram, logo tinham certeza que um nasceu para o outro. Olha que maravilha. Se casaram, tiveram uma lua de mel maravilhosa, mas passou o tempo e eles depararam com uma situação a qual deixaram eles muito angustiados. Ela, estéril, e consequentemente não pôde gerar filhos. Eles estavam muito angustiados por conta disso, porque era o desejo deles serem filhos. E ele já estava um pouco mais de 40 anos, estava preocupado, porém, ele tinha alguém a se espelhar, porque ele era fruto de um milagre também, porque os pais dele tinham mais do que o dobro da idade quando deram à luz. Então ele tinha próprio dentro de casa alguém para poder trazer uma esperança para ele que seria possível de Deus reverter tudo isso. O que ele fez? Ele foi e orou pela esposa, e Deus ouviu a sua oração, e logo ela ficou grávida. Isso nos traz uma lição tremenda. Este testemunho deste casal, queridos, me abençoou demais, de ver a importância que é do marido orar pela esposa, e também da importância da esposa orar pelo marido. Mas neste caso, houve uma manifestação gloriosa de milagre, porque o marido se posicionou em oração, clamou a Deus, e Deus ouviu o seu clamor, e logo ela ficou grávida. E para a surpresa deles, foi passando os dias, a barriga crescendo, e como não tinha recurso para eles fazer ultrassom, no nascimento da bencinha, descobriram que eram gêmeos. Sabe o nome desses pais? Que tornaram pais? Vocês conhecem também essa história deste casal, não é? Isaac e Rebeca. Quando começou a crescer essas crianças, esses meninos crescendo, eles passaram logo assim por umas dúvidas, porque por mais tenhamos filhos, nós não estamos prontos, no sentido, nós já não temos sabedoria suficiente para lidar, para saber resolver situações, divergências, conflitos dos filhos. Todos os pais passam por isso, é uma escola para amadurecermos. Mas logo, despertou sobre eles uma pergunta. Começaram os meninos a crescer e ter algumas divergências entre eles, e eles queriam logo saber, por que irmãos brigam? Esses pais ficaram perplexos, querendo saber, descobrir isso.
Por que irmãos brigam? Porque esses irmãos, eles já estavam até mesmo brigando dentro do ventre. Quando um foi nascer, o outro segurou no calcanhar do outro, já brigando do ventre, uma luta. Eu acredito que nós pais também perguntamos por que irmãos brigam. Quantos aqui tem irmãos? Jesus dos crentes, hein? Que maravilha, queridos. Nós iremos nessa noite, irmãos, a graça do Pai, compartilhar um pouco sobre conflitos entre irmãos. Conflitos entre irmãos. Por que irmãos brigam? Por que irmãos brigam? O que causa divergência? O que causa briga? Afinal, eu acredito que nós entendemos do assunto, identificamos. Quer você já formado, quer você adulto, formou sua família, mas certamente tem lembranças dos seus irmãos, como foi a convivência. Enfim, nós vamos conversar um pouco sobre este contexto, tá certo? Mas o endereço dessa família se encontra em Gênesis. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, você que queira acompanhar. No capítulo 25, nós iremos ler alguns versículos. E nessa passagem, irmãos meus, preste bastante atenção. Nós iremos entender o porquê, não é a única razão disso, mas o porquê que causa conflito entre irmãos. Será que muitas vezes os pais acabam gerando isso, conscientemente ou não, mas acabam gerando alguma atitude que resulta em conflito entre os irmãos? Bom, o texto vai nos ensinar, a história dessa família vai muito nos ensinar. Verso 27 e o versículo 28, olha só o que diz a palavra do Senhor. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Você já identificou claramente aqui um problema sério, que certamente é a causa de conflitos entre irmãos? Aqui eu quero destacar aqui algo que muitas vezes nós, como pais, pecamos, e muitas vezes não percebemos que estamos gerando isso no coração dos nossos filhos, quando tem essa preferência. Você percebeu que o pai tinha 2 filhos e 2 preferências. O pai gostava de Esaú, era o mais velho, era caçador, homem do campo, perito, entendia de caça. É aquele que colocava o seu arco e flecha, ia para o campo, puxou para o pai ficava orgulhoso. Este puxou para mim, deixa eu te dizer, esse aqui é a minha cara, tem as minhas habilidades, que bênção, este daqui, sim, este é meu filho. Sabe quando tem aquela alegria, que é movido na verdade por um orgulho, que está promovendo a si mesmo pela habilidade dos filhos? É isso, está promovendo a si mesmo pela habilidade dos filhos. E tem uma preferência aqui. Agora, por outro lado, Rebeca, não, eu amo Jacó, porque Jacó, ele me ajuda a limpar a casa, ele me ajuda com a louça, ele me ajuda a limpar a tenda. Então, a mãe tinha preferência de um que identificava mais pelos seus trabalhos diários e ajudava a lavar a louça, lavar roupa. Por outro lado, o pai tinha preferência por outro, porque, olha, esse não tem nada de louça, não tem só de caça, é a minha cara. Mas Jacó não gostava, longe de, para quê? Deixa os bichinhos para lá, deixa os animais para lá, que negócio é esse? O negócio é lavar a louça, eu gosto de ficar em casa, pacato, sossegado, gosto de ficar em casa, gosto de fazer bolo. Aliás, ele cozinha muito bem, aprendeu muita coisa, ajudando a mãe ali, desenvolveu o talento, talvez até da avó, passou para ele, e é aquele que faz acontecer, aquele cheiro que chega longe. Tanto é
que chegou um dia, ele estava, o irmão o Esaú, tão cansado, chegou com fome, e sentiu aquele cheiro delicioso de lentilhas, e ele negociou o direito da primogenitura, da bênção, e negociou ali por um prato de lentilha. Jacó foi oportunista, olha, me venda o seu direito primeiro, e ali negociou. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas aprendamos uma lição aqui, irmãos meus. Por que irmãos brigam? Será que pais, muitas vezes por ter preferências um pelo outro, acabam gerando entre eles essa competição? O que quer nos ensinar aqui, queridos? Que toda vez os pais tiverem uma preferência, as preferências dos pais pelos filhos certamente vão gerar conflitos entre eles. Entre eles. O pai tem preferência, mas o conflito é com os filhos. O pai ou a mãe pode ter uma preferência, mas depois o conflito é entre eles. Por quê? Eles vão querer também o colo, eles vão querer também atenção, eles têm a necessidade, eles não querem serem rejeitados. Irmão, se tem uma coisa que pais pecam com os filhos, e acabam gerando conflito entre eles, é quando faz comparações. Já é ruim fazer comparação entre os irmãos. Por que você tem que ir na sua irmã? Olha o seu irmão, como é que pelo menos arruma a cama, você não faz nada, é um preguiçoso, faz comparações. Olha as notas do seu irmão, olha o comportamento dele, e você está envergonhando a família, aí vai. Isso já é ruim. Mas e comparar com outros, família de outras pessoas, é pior ainda. É pior ainda. Quando compara com outra família, olha os filhos de fulano, misericórdia, queridos. Você consegue identificar o que essa mensagem pode causar no coração dos filhos? Quando eles são vítimas de uma comparação, eles se sentirem inferior, o complexo pode gerar entre eles. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós queremos dar foco no brilho de um ofuscando o outro. Destaca o brilho de um ofuscando o outro. E parece só tem aquele que é o mais importante. Você quer saber, irmãos, onde mais eu vi isso? Onde eu vi isso quando no serviço da comunidade terapêutica, claro, num contexto diferente, em que chegava lá uma pessoa para se internar, um rapaz, todo ali, aquela situação, debilitado, no vício, e para a surpresa, ele nem falava isso, nós ficávamos sabendo pela família depois, quando dizia assim, olha, esse menino tinha tudo para desenvolver na vida, sabe quem é o irmão dele? O irmão dele é um médico, aquele doutor tal, e fazia aquela ênfase, mas olha ele, que situação gerou essa pessoa? E uma das coisas que tinha que trabalhar era isso, entender a sua identidade, saber o seu valor. E muitas das pessoas abriram o coração desses filhos, porque sempre era ofuscado o seu brilho, porque o foco era no outro, que era o mais inteligente, que desenvolvia melhor. Então, o conflito há entre irmãos, mas será que um dos motivos que geram isso não é por causa da preferência do pai, não é a preferência da mãe pelo outro, que o faz ofuscar o seu brilho, que não faz identificar ou ver a sua importância que tem na família? E há um conflito, irmãos meus. Como isso é sério? Como você levar isso a sério? E se olharmos na palavra de Deus, nós iremos encontrar, não poucos, mas muitos exemplos de irmãos e irmãs, até mesmo irmãs que entraram em conflitos, irmãos que tiveram brigas. Conviver entre irmãos realmente de uma forma saudável é um desafio. E se nós não atentarmos na palavra de Deus, facilmente nós iremos gerar muitas feridas entre nós. Se não atentarmos nos erros que os pais tiveram com seus filhos na Bíblia e aprender com eles a não fazer o mesmo, nós estaremos condenados a errar também. Se não aprender com isso, se não aprender com a palavra de Deus, o que está nos alertando. Quando eu entendi isso? Quando Deus me apresentou este casal, que por sua vez teve um milagre de ter filhos, e os desafios que surgiu na convivência, eu falei, meu Deus, me ajuda a não reproduzir isso para os meus filhos. Quando meus pais, na ignorância, que fazia comparação,
com as famílias de pessoas, de outras pessoas de fora, que tinham melhor comportamento, melhor na escola do que a nós, a mim e meus irmãos, eu entendi o quão efeito trouxe isso para a minha vida. Eu falei, tem que romper isso, eu não posso transferir para os meus filhos isso. E olha, irmãos meus, como é sério falarmos sobre isso. Você olhar depois em Gênesis capítulo 27, do versículo 1 ao 40, nós não vamos ler, mas eu peço que você leia, caso você não conheça ainda essa história. É o momento que Isaac chama Esaú e abençoa Jacó. Mas como assim? Ele chama Esaú, que é o filho mais velho, além de mais velho, é o predileto, é o seu favorito. Por quê? Para abençoar. Verso 1 vai dizer que, chegando em dias avançadas, Isaac, ou seja, já estava mesmo, já bem idoso, e não só idoso, ele não tinha mais visão, não enxergava. Ele chamou o seu filho, que era o seu primogênito, e atenção, o primogênito, ele tinha privilégios acima dos irmãos. Ele tinha direito da bênção dobrada, ele tinha o direito de 2/3 de todo o patrimônio da família era do primogênito. E mais, neste contexto, o primogênito é que iria desencadear a geração de Jesus. Abraão, Isaac e Jacó. É a linhagem de Jesus. A bênção que Deus estabeleceu em Abraão e chegaria até o seu descendente, a saber, Jesus. Então, aqui, era um propósito também, dizer o primogênito, este será a linhagem de Jesus. Só um detalhe, antes de tudo isso, quando houve um conflito no ventre já da mãe, em que Jacó segurou o calcanhar do irmão, e eles davam nome pela atitude dos filhos. Esaú significa vermelho, e Jacó, por ser aquele oportunista, não, esse aqui é muito espertinho, esse aqui quer ser aquele oportunista, é um enganador, um manipulador, quer sempre levar vantagem, foi já essa fama. Só que no nascimento houve uma palavra de Deus da parte dos filhos, que o mais velho iria servir o mais novo. Já havia um plano de Deus, de ser Jacó que pertenceria à linhagem onde viria Jesus. Já havia uma promessa de Deus. O problema está onde? Nos meios que foram usados para acontecer essa promessa. Os meios que eles causaram, tentaram para acontecer isso. E sabe como ela usou? De mentira. Por quê? Neste momento, agora eu volto com vocês aqui no capítulo 27, continuando, Isaac, já não enxergando, falou para o seu filho mais velho, vá ao campo, traz uma caça, e faça um prato de um almoço, uma janta, para mim abençoar você. Enquanto ele foi, Rebeca, ouvindo isso, correu para Jacó e contou tudo, e orientou ele, para que ele pudesse ir lá e pegar a bênção que seria para o irmão mais velho, que fosse dele. Olha o que a preferência faz. Mas Jacó, mas como? Meu pai, ele não está enxergando, mas ele sabe que sou eu, não tem como enganar ele. Ó, meu braço, o Esaú, ele é tudo peludo, nem pelo eu tenho, olha meu cabelo, enfim, fez toda uma roupagem, tudo uma forma para que confundisse o pai. E ainda, Jacó teve medo de ser descoberto, e a mãe disse, meu filho, que caia sobre mim a maldição, que caia sobre mim, caso venha descobrir, que caia sobre mim a maldição. Olha que atitude, que ponto, o meio que quer causar, obter a bênção a todo custo. E veja, irmãos, quando chega Jacó, disfarçado de Esaú, pai, está aqui o almoço que o senhor pediu, está aqui, olha, está ótimo. O pai logo reconheceu, pera, essa voz é de Jacó. Não, pai, sou eu, sou seu filho, olha o cheiro. Cheirou, passou a mão no braço, viu ali que tinha, o pelo realmente é meu filho, o cheiro é da roupa dele, mas a voz é de Jacó. Convencido o pai, que era Esaú, abençoou, e uma das suas bênçãos era que abençoados sejam aqueles que te abençoarem, e amaldiçoado aqueles que amaldiçoar você.
e abençoou toda a sua geração. Detalhe, quando se proferia uma palavra de bênção, era irrevogável, não tinha como voltar atrás. Irrevogável, liberou uma bênção sobre ele, transferiu a ele uma unção, uma autoridade para a sua família e sua história. Mal ele saía da tenda após receber essa bênção, quem chegou? Esaú. Chega na tenda. Pai, está aqui. Todo suado, ele chegou, cansado, mas está aqui, pai. Ah, mas quem é você? Sou eu, seu filho, Esaú? Não, mas quem é este que acabou de entrar aqui e eu o abençoei? Aí começou mais um conflito. Por isso que o seu nome é Jacó, é enganador, manipulador, mentiroso. Ele te enganou, pai. E diz o texto: pai, tem uma bênção para mim, me abençoa. Não tinha mais. O que a palavra que recebera foi que você será servo do seu irmão. A sua geração servirá a geração do seu irmão. Não tinha uma palavra que deveria dar a ele. E aí, meus irmãos, resumidamente, você pode ler no texto depois. Tem uma situação que aconteceu aqui. Eu quero pensar com vocês. Os conflitos, as brigas que pode acontecer entre irmãos. Restou alguma coisa da briga? Restou alguma coisa? Das divergências que podemos ter ou que já tivemos como irmãos, restou alguma coisa da briga? Restou alguma coisa? Porque neste texto vai mostrar para mim e para você, dentro deste conflito, restou alguma coisa da briga. O que aconteceu depois? O que aconteceu? O verso 41 diz para mim e para você o que aconteceu. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Olha que situação, irmãos meus. Quero destacar aqui, passou o que? A odiar a Jacó, por causa da bênção. Restou resquícios de um mau entendimento entre a briga, irmãos, que não foram resolvidos, porque nessa situação se agravou um ódio tão grande pelo próprio irmão, que ele desejava o que? Matar. Era só questão de dias, esperar que viesse falecer o pai, passar os dias de luto, que ele iria certamente se vingar da forma que o irmão fez com ele. Eu vou vingar por causa da bênção, por causa da bênção. Olha, irmãos, como é sério isso. Por um lado, irmãos, eu acho tão bonito a amizade de irmãos. Eu reparo, tem muitos irmãos preciosos aqui, que eu observo o relacionamento de irmãos e irmãs, eu acho uma coisa muito linda. Linda porque eu prezo muito, eu tenho mais 2 irmãos, uma irmã, um ano e pouco mais velho do que eu, e um irmão mais novo. 11 meses de diferença, eu e meu irmão. Nós ficamos com a mesma idade durante quase um mês, é impressionante, não é? Eu tenho uma amizade muito especial com meu irmão, principalmente. Desenvolvemos uma intimidade de irmãos, amadurecemos juntos no ministério, tivemos experiência com Deus, mas nunca foi assim. Tivemos muitas brigas, e muitas brigas mesmo, muitas coisas, meu irmão. Mas eu fiquei pensando sobre isso. Restou alguma coisa da briga? Restou alguma coisa que eu não tratei com meu irmão? Para a glória de Deus, ao examinar meu coração e pedir ao Espírito Santo revelar alguma coisa, seja no meu esquecimento, eu senti muita paz. Isso porque houve uma restauração, uma amizade muito abençoadora. Tanto é que quando eu casei, o princípio não foi deixar pai e mãe se unir a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Para mim foi, portanto, Rodrigo, deixa o seu irmão e vai unir a Gisele. Vai unir a Gisele, a sua esposa, deixa o seu irmão. Éramos muito conectados, e somos ainda, diferente o contexto hoje, de família, no entanto, uma amizade muito especial, de amigos, mas eu amo demais, eu reparo o relacionamento de irmãos, que temos aqui na igreja, pessoas que são próximas de nós, eu acho uma coisa muito linda, é uma mensagem muito bonita de ver irmãos unidos, sabe, de ver irmãos, a mesma família sim, partilhando as suas conquistas, caminhando junto, e é muito especial. Mas por outro lado, irmãos, como que é triste, como que é muito infeliz de ver inimizade entre próprios irmãos, como que é triste de ver famílias, pais divididos, porque
tem que fazer almoço para um, separado do outro. Se faz almoço para um, esse não pode vir porque não se conversam, não se entendem, e tem que fazer a janta ou marcar coisas. Olha que situação de uma realidade que nós bem sabemos que infelizmente ela existe, tanto lá fora, mas também em nosso meio. Como tratar, como resolver conflitos entre irmãos, queridos? Será que há um ódio por uma situação mal resolvida? Há ainda pendências, situações de uma briga que aconteceu e não resolveu isso? Saiba, é importante resolver isso em nome de Jesus. Tem que resolver isso. Nós estamos olhando aqui, irmãos, uma tragédia que está prestes a acontecer. Uma tragédia. Esaú estava certo, queria matar o próprio irmão. Estava alimentando um ódio. Passou a odiar o seu irmão. Não tinha mais amor, era ódio. Não suportava vê-lo mais. Não suportava ver, o pior inimigo dele morava dentro da própria casa. A pior pessoa que ele tinha aversão era a própria casa, dentro da própria casa, era o próprio irmão. E veja bem, irmãos, quando Rebeca soube disso, como resolver agora esse problema? Como resolver isso? Olha o que ela diz para Jacó: agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei, e te farei regressar de lá. Porque, olha a angústia da mãe, porque eu de perder os meus 2 filhos num só dia? Porque ela sabia que o ódio já havia cegado, dominado Esaú. Não adiantasse falar nada com ele, estava certo, estava cego daquilo, o sentimento dominou ele, o ódio o dominou, não aceitava mais nada, não suportava ouvir mais nada sobre ele. Irmãos, como às vezes a gente causa uma situação e tentamos ouvir de uma forma que torna pior as coisas. No caso, percebemos esta mãe que também cooperou para gerar toda uma situação pela preferência pelo filho, e quando vem as consequências, tenta resolver. Vai para casa, tio, vai embora. É questão de tempo para baixar o furor, para tratar esse ressentimento, seu irmão, esse ódio. Vai passar. Vai passar. E quer saber, irmãos meus, não passou. Há muitas coisas aqui que aconteceu. Jacó, ele pegou suas coisas que tinha, pegou o seu bornal, sua sacola, colocou nos ombros e foi para longe, para a casa do tio. Lá ele ficou um tempo, mas a mãe disse que iria ficar lá o quê? Alguns dias. E não foi alguns dias, foram anos. Foram mais de 20 anos. E sabe qual foi a parte mais triste de tudo isso? Que neste tempo, ela faleceu. Jacó nunca mais pôde ver a mãe. Nunca mais viu a mãe. Vai resolver a questão de dias. Não é questão de dias. Se trata de uma briga que não se resolveu. Não espere que o tempo resolva isso. Como nós falamos semana passada, não congele as emoções e achando que vai ficar tudo bem. Não adianta congelar elas. Passando-se 20 anos depois, irmãos, 20 anos depois, sobrou alguma coisa ainda dessa briga? Como resolver isso? 20 anos depois, neste tempo, Jacó, ele já havia constituído família, filhos, tem até bens agora, vários gados, ovelhas. Deus o prosperou neste tempo, ele teve um encontro com Deus, verdadeiramente um encontro com Deus, teve experiências tremendas com o Senhor. Deus o fez uma aliança com ele, mudou o seu nome de Jacó para Israel, dando a ele uma identidade de um príncipe de Deus. Olha, você é um campeão de Deus, um príncipe do Senhor, seu nome não será mais Jacó enganador, mas sim um príncipe de Deus. Deus restaurou a vida dele, restaurou. Neste encontro ele foi marcado na coxa, Deus tocou na coxa dele, ele andou mancando para lembrar dessa marca, lembrar da aliança que ele tinha com Deus. 20 anos depois, Deus traz uma palavra para ele voltar para sua casa,
voltar para Canaã, volta para lá. E ele reúne a família, reúne os seus bens e volta, está no deserto. Esaú ficou sabendo que Jacó estava vindo, estava a caminho. O que ele fez? Juntou os seus 400 soldados e foi atrás, foi ao encontro dele. E você pode olhar depois no texto, irmãos meus, na palavra, você pode conferir isso, em Gênesis 33, do verso 1 ao 17, que fala sobre o encontro de Esaú e Jacó. E como foi esse encontro? Como foi esse encontro depois de 20 anos? Será que não havia mais um sentimento? Será que aquele ódio cessou simplesmente sem perdão? Será que um sentimento de ódio cessa sem perdão? Isso não estava nos bolsos, irmãos. Quero perguntar isso porque eu creio que o Espírito de Deus está ministrando no seu coração aqui. Será que um ódio pode ser removido sem perdão? Sem ser trabalhado? Sem ser tratado? Pode ser removido, irmãos? Não é removido. Assim, a culpa também não é removida sem arrependimento. Culpa sem arrependimento nunca, jamais será removido sem arrependimento. E o rancor, o ódio, não é removido sem perdão. E neste capítulo, irmãos, para a glória de Deus, houve uma reconciliação. E o texto nos apresenta isso. Veja o que aconteceu. Jacó, ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Consegue imaginar esse encontro? Primeiramente, diante agora do confronto com seu passado, um confronto com brigas que não foram resolvidas, conflitos que não foram resolvidos, ele tem agora a resolver isso, porque Jacó agora, como um homem transformado, foi tocado por Deus, o seu andar agora é diferente, eu preciso reconciliar com meu irmão. O problema é que eu pequei contra ele, eu que tenho que pedir perdão para ele, eu tenho que reconciliar. E diz que Jacó, ele adiantando-se, porque ele na frente mandou presente primeiro, mandou parte da sua família à frente, e finalmente Jacó, 20 anos depois, o que ele faz? Uma atitude de humilhação, prostrou-se à terra 7 vezes, isso é uma forma de demonstrar profundo respeito, profundo arrependimento, prostrou-se, admitindo que era o seu servo, sou seu servo, demonstrando, eu estou arrependido do que eu fiz, eu estou arrependido. Isso quebrantou aquele coração de gelo, quebrantou aquele coração que estava há mais de 20 anos, alimentando certamente esse sentimento, um dia eu vou encontrar, um dia eu vou me vingar, um dia eu vou me vingar, e finalmente chegou esse dia, mas quando ele vai e vê essa cena do irmão quebrantado, humilhado, certamente Esaú também lembrou do Deus do seu pai, lembrou de Deus. Então Esaú correu ao encontro e o abraçou, pegou no pescoço, beijou e juntos choraram. Imagina esse encontro, irmãos, é tremendo. É importante nós lermos a Bíblia e não ao menos imaginar um cenário como este. Você imagina o cenário? Você lê a palavra de Deus, você consegue imaginar um cenário como que aconteceu isso? Cenário de reconciliação, cenário de perdão. Irmãos, essa história só terminou diferente, uma forma feliz, abençoadora, em forma de testemunho, através de uma única palavra, somente uma palavra: perdão. O perdão faz mudar uma história triste, o perdão faz reverter uma história trágica, o perdão faz cessar uma ira, uma fúria, o perdão pode interferir no fim trágico de uma própria família e reverter em testemunho. O perdão pode aproximar aqueles que estão tão distantes e abraçar e chorar juntos. O perdão de Deus faz isso. O perdão de Deus movida o coração de alguém que está disposto a reconciliar, a tratar isso. Então só existe uma maneira de tratarmos, caso sobrou alguma coisa da briga, alguma coisa, algum conflito: perdão. Perdão, queridos. Eu tive que pedir perdão para o meu irmão das minhas tolices.
Da mesma forma, perdoa ele. Sabe, pais, não cause divergência no coração dos seus filhos, por preferência. Veja o brilho que há entre eles, veja o amor de Deus, a bênção que é na vida deles, ainda que um traga mais contentamento porque é mais obediente, outro não, ou porque você identifica alguma coisa que você gosta e outro não, mas ame incondicionalmente, ame. Sabe, irmãos, às vezes nós pais não enxergamos a expressão, a linguagem de amor dos nossos filhos por nós. Por exemplo, o Rafa e o Davi, são 4 anos de diferença de idade. O Rafa, ele tem um jeito bem diferente do Davi, é impressionante. O Rafa é amoroso, ele gosta de sentar e conversar, vai longe da história. Ele gosta de atenção e conversa, está ali. Agora o Davi é proativo. Davi gosta de fazer as coisas, ele demonstra o amor servindo. O Rafa, se abraçar, ele abraça. Talvez vá para a escola, eu abraço ele, abençoo. Vai brilhar, filho. Ele ainda vai até olhando para trás assim, quando vai de bike, vai olhando até na esquina, tchau, pai. Quando leva para frente da escola, ele desce, olha para trás ainda assim, dá tchau até entrar. Agora o Davi, se eu fazer isso, misericórdia. O Davi, ele dá um beijo nele assim, se está no portão assim, eu provoco ele. Vai entrando assim, Davi, te amo, filhão. Ele olha para trás assim, quase assim, para com isso, pai. Para com isso. Eu provoco, aí sim provoco. Te amo, filhão. Você é uma bênção, vai brilhar, filho. Amo você, hein? Chego para abraçar ele assim, ele, sabe? Mas e aí? Eu vou identificar melhor com o Rafa, eu vou dizer assim, eu prefiro o Rafa porque ele é mais amoroso, eu identifico tanto comigo e menos o Davi, de forma alguma. Eu estou percebendo a linguagem. Por outro lado, Davi, eu falo que ele não é bagunceiro nem arteiro, é criativo. Olha que palavra interessante falar para nossos filhos. Substitua arteiro, bagunceiro, fala criativo demais. Criativo. Que criatividade, meu Deus do céu. É tanta criatividade que eu tenho que pedir a Deus paciência. Ai, Senhor, me dê paciência para lidar com tanta criatividade. Mas é o amor em serviço. Está ali, puxou para a mãe, está fazendo essas coisas o tempo todo ali, gosta de lavar a louça, gosta de servir, pega a vassoura, vai lá na frente. O Rafael não faz nada disso, não gosta disso. Agora o Davi, ele é servindo, é serviço, ele faz. É uma linguagem que eu identifiquei neles, mas aí, eu tenho preferência um para do outro? Um gosta de uma coisa que eu gosto e o outro não identifica? Não, irmãos, não pode. É uma coisa que não tem no coração de amá-los. E ver que a nossa atitude pode muito sim determinar a relação deles mesmo. A relação entre eles muitas vezes será determinada da forma que nós estamos tratando eles, ou um ao outro. Por isso, se elogiar, cuidado com o elogio, não despreze o outro, como eu disse, não venha ofuscar o outro para brilhar mais e mais o outro. Cuidado com isso. E às vezes a gente não percebe que estamos fazendo isso. E o que está gerando no coração deles? Que briga pode causar pela necessidade de aceitação, pela necessidade de querer o colo, pela necessidade de querer o abraço, pela necessidade de ouvir a afirmação. Porque os filhos, as palavras que eles recebem, que mais comunicam no espírito dos nossos filhos, irmãos, é a figura de autoridade que Deus estabeleceu na vida deles. Quem? Os pais. O meio eficiente de autoridade sobre os nossos filhos é os pais. Por isso que influencia diretamente nossos filhos, o que nós tratamos, o que liberamos sobre a vida deles. E aqui, meus irmãos, eu quero concluir, orar com os irmãos. Nós olhamos este texto e percebemos como que eles fizeram de tudo, não para obter a bênção diante do propósito de Deus, no processo de Deus, mas eles fizeram de tudo para tomar posse da bênção. Tomar a bênção, não é tomar posse da bênção, é tomar a bênção. Provérbios diz que a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Não será abençoada. Quanta divergência de família, meus irmãos. Quantas divergências, quantos conflitos que poderiam ser evitados
simplesmente nós amarmos mais o propósito de Deus, se apegar à presença de Deus e amar uns aos outros. Eu concluo com essa palavra: não faça de tudo pela bênção, mas faça de tudo para ser uma bênção. Faça de tudo para ser uma bênção. Tem pessoas que fazem de tudo pela bênção, mas não se esforçam para ser uma bênção. Nós olhamos e percebemos como foi prejuízo, como foi sofrimento, quando fizeram de tudo pela bênção. Fizeram tanto pela bênção, que deixaram de ser bênção. Cuidado com isso, meus irmãos. Às vezes nós queremos tanto a bênção e não portamos os meios, e nem se importamos que isso, o meio que estamos usando, vai trazer um triste testemunho. De vez ser algo edificante, testemunhador, abençoador, e não percebemos isso. Que o Senhor guarde nosso coração, queridos. Não precisa se manifestar, mas eu preciso perguntar. Brigas de irmãos, isso acontece. Na perspectiva da psicologia, diz que irmãos brigam porque, na verdade, um está preparando o outro para lidar com as diferenças de temperamento. Ou seja, eu estou preparando você para lidar com pessoas diferentes. Irmãos brigam na psicologia, tem essa definição, porque um está preparando o outro para lidar com forma de pessoas que têm um temperamento diferente, que pensam diferente. Então, um dos motivos de briga é por conta disso. Na verdade, um está preparando o outro para a realidade, está preparando o outro. O problema é, e eu quero fazer essa pergunta aqui: sobrou alguma coisa da briga? Há alguma coisa que ainda há uma inimizade até hoje? Você servindo a Deus, mas está distante do seu próprio irmão? Não precisa se manifestar aqui. Você vai se manifestar para Deus, se você quiser realmente nessa noite tomar um posicionamento, uma atitude. É triste demais, irmãos, quando a gente percebe que tinha uma inimizade, o inimigo destrói uma família, destrói. Se atinge os irmãos, atinge os pais. Não faz muito tempo, não fui aqui, mas presenciei uma situação tão constrangedora. Estávamos na varanda estava o corpo da mãe sendo velado. Aquela comoção, de repente um barulho, irmãos, lá na sala. Curiosamente, várias pessoas foram lá saber o que estava acontecendo. Ao olhar, os irmãos brigando, um puxão de cá, outro puxão de lá, a televisão. Brigando, ficar com a televisão da mãe. Olha que compaixão, olha que amor. Onde está o coração, irmãos? A posse de uma herança antecipada no fim não será abençoada. Divergência por causa de herança, divergência por causa de coisas, por causa de dinheiro, por causa de coisas que passam e no fim causam um problema de saúde, interferem a comunhão com Deus. Eu não sei como você consegue ser crente, ter uma vida com Deus, se tem inimizade com seu próprio irmão ou sua própria irmã. Eu não sei como você consegue ter uma vida com Deus, que eu não encontro base nenhuma na palavra de Deus que nos permite ter uma comunhão com Deus, com o nosso coração cheio de ódio, ou ira, ou distância dos irmãos. Tenho trabalhado isso em muitas pessoas, que aconteceu uma divergência no trabalho, era a sociedade, os próprios irmãos, e cada um por si não conversam mais. Onde está a bênção de Deus sobre tudo isso? Que reflexo vai reproduzir na vida dos seus filhos isso? Olha a mensagem de Deus nessa noite e ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Se essa palavra não tiver o poder de vencer você, quebrantar o seu coração, nada mais terá poder de fazer que isso. Eu quero nessa hora, irmãos meus, clamar ao Senhor. Enquanto nossos irmãos Sérgio Louvor vão chegando aqui, eu quero chamar os irmãos a se colocarem de pé neste momento, por favor, queridos. Glórias ao teu nome, Jesus. Preciosos irmãos, por gentileza, mantenha essa luz aqui, só da frente aqui acesa, por favor. Eu quero fazer um apelo aqui agora. Eu quero pedir aqui que os irmãos que estão aqui, venham aqui à frente, por favor. Os irmãos, olha, eu estou aqui com o meu irmão. Se não tiver o seu irmão junto aqui, você que tem o seu irmão, olha, eu quero estar junto com o meu irmão. Quero que você venha aqui na frente. Isso, preciosidades.
Os pais, eu vou precisar de vocês daqui a pouco, tá? Mas venham os irmãos aqui na frente, por favor. Quanta bênção, hein? Meu Deus do céu, tem irmãos que eu nem sabia que é irmão, gente. Glória a Deus. Pode ir mais à frente aqui, por favor, preciosidades. Eu quero pedir agora os pais. Pais aqui, não especificamente os pais desses preciosos que estão aqui na frente. Aí, ó, vem os... Eu quero chamar aqui pais. Pais que vão interceder pelos filhos, mesmo que não sejam seus filhos. Mas eu quero chamar os pais aqui, na autoridade de pai, autoridade de mãe. Eu quero chamar você a vir aqui e aproximar desses filhos e orar pela vida deles. Amém, igreja? Vamos fazer isso em nome de Jesus? Vem mais para frente aqui, por favor, os filhos. Pode vir aqui na frente, queridos. Já está vindo pais aqui, que já entenderam o propósito. Pode chegar perto desses irmãos aqui. Venham pais. Quem é pai aqui? Mães, pais. Sai do seu lugar. Venham aqui orar por esses irmãos. Orem pela vida deles. Tamanho é o desafio que tem, irmãos, queridos. Venham interceder por eles. Orem por eles. Com quem eu posso contar aqui para orar por eles? Sai do seu lugar agora, venham. Tem muitos pais, eu estou vendo aqui. Eu queria que vocês saíssem do seu lugar. Venham aqui orar por esses filhos aqui, por esses irmãos. Orem pela vida deles. Vamos levantar um clamor, queridos. Porque na palavra de Deus nós encontraremos muitas referências de fim trágico de irmãos, de relacionamentos comprometidos. Porque certamente são alvos do inimigo, sim. E nós vamos orar para que a bênção do Senhor estabeleça sobre os irmãos. Que a graça Senhor venha sobre a vida deles. Em o nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Comece a abençoar agora os irmãos. Abençoa. Libere palavras de bênção sobre eles. Tem irmãos aqui na frente sozinho ainda. Se alguns pais puderem vir aqui, mesmo que não sejam seus filhos, orem por eles. Eu me prostro aos teus pés, eu me rendo a quem tu és, me aproximo em temor, atraído por teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh, Santo, Santo.
Aleluia, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que todas as fortalezas sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Que seja, Senhor, todas as muralhas caem agora, pelo poder da Tua presença, pelo poder do perdão, pelo poder da Tua graça que restaura famílias. Senhor, nós abençoamos os irmãos, declaramos irmãos abençoados, lares abençoados, Senhor, que desfrutarão da Tua presença, a Tua glória, que trarão contentamento ao coração dos pais, e acima de tudo glorificará o Teu nome. Ah, Deus, que haja alegria em volta da mesa, que haja, Deus, a comunhão nessa família, que a bênção do Senhor estabeleça, Senhor, que caia por terra, Senhor. Nós declaramos o nome de Jesus todo e qualquer intento inimigo, Senhor, todo sentimento de ódio, de inveja, todo sentimento, Senhor, de rivalidade, nós declaramos que não prevaleça e caia por terra em nome de Jesus. Que venha gerar um coração, ó Pai, de servo, de alegria, de contentamento. Declaramos a bênção do Senhor sobre cada família, a bênção entre os irmãos, a comunhão entre os irmãos. Que sejam vocês amigos, que sejam irmãos amigos, sejam irmãs amigas, sejam leais, que honrem os pais, que desfrutem juntos da presença do Senhor. Em nome de Jesus, seja liberada experiência da presença de Deus sobre vocês. Que haja uma manifestação de cura sobre a sua casa, uma manifestação da glória de Deus. Que haja expressão de amor, em o nome de Jesus. Declaramos no nome de Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Você pode dar um abraço aí no seu irmão, sua irmã, abraçá-los. O favor de Deus Aleluia. sobre ti, sobre toda Aleluia. tua geração. Declare isso, igreja. E teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, e teus filhos e os filhos de teus filhos. Por favor de Deus. Glória ao Teu nome, Jesus. E se nas Suas mãos recebamos a bênção do Senhor, queridos. Aleluia. Sabe, queridos, em nome de Jesus, quero encorajar você no poder do Espírito Santo, romper com referências distorcidas ou até mesmo com tragédias dentro dos seus familiares. Eu não sou herdeiro, irmãos, de tios que se mataram, embora esse histórico nos meus familiares, mas eu não sou herdeiro disso. Que ceifaram uma vida por causa de terra. Foi dias e tempos difíceis. Guarde seu coração da avareza. Guarde seu coração dessas coisas. Decida ouvir a voz do Espírito Santo e, se necessário, abra mão para que você possa viver o melhor depois. Abra mão para evitar tragédias. Abra mão para evitar inimizades. Abra mão, ainda que aparentemente você saia perdendo.
mas na verdade você vai sair ganhando. Há conflitos que possam gerar ao longo da nossa jornada. Rompa isso em nome de Jesus. Seja você nessa noite um agente de transformação na sua família. Seja você um implantador de uma cultura de Deus, uma cultura de amor na sua casa e nos seus familiares. Sim, manifeste o modelo de Cristo. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre ti, sobre a tua casa, sobre toda a sua família, sobre a igreja do Senhor hoje, que assim seja para todos sempre. Amém e amém. Vamos na paz, irmãos meus. Deus abençoe, queridos.